Sou Gleison Elias e esse é um mini curso sobre RPG Maker e Boss na educação. A educação exige uma aproximação maior entre o contexto escolar e o contexto real dos estudantes, de forma a despertar o interesse dos mesmos. Esse mini curso tem por objetivo apresentar uma forma de reaproximação, através da criação de jogos, mais especificamente, jogos RPG. Vamos abordar alguns conceitos teóricos envolvendo a criação de jogos sérios no contexto escolar e, a partir destes conceitos, vamos poder aprimorar técnicas práticas de criação. Nessa primeira videoaula, vamos introduzir o tema de jogos educacionais, falar sobre os motores de jogos e elementos essenciais que devem ser pensados no planejamento do jogo que queremos. Nosso objetivo é conceituar e demonstrar as possibilidades para que você possa conhecer melhor essa ferramenta. Como então se dá essa reaproximação que acabamos de mencionar através de jogos? Sabemos que os jogos fazem parte do cotidiano dos alunos. A escola não deve ignorar isso, mas utilizar-se disso. O jogo possui ambientes, regras, objetivos, estratégias, elementos que podem ser usados em favor do currículo. Por meio deles, é possível transformar o espaço escolar como um espaço laboratorial de experiências, tentativas, erros e acertos. Bom, quando falamos de um jogo RPG, também falamos de uma linha do tempo, problemas a serem resolvidos, de inúmeras possibilidades de estratégia, além dos elementos que vemos em quaisquer jogos. Veremos. Ao criar um jogo, primeiro pensamos em um problema. Vamos pensar em, por exemplo, um momento da história. Esse momento, com certeza, teve um estopim, uma causa, que iniciou e atravessou todo o período. Pois bem, o problema é a causa. Depois, pensamos em um ambiente. Qualquer momento histórico tem seu espaço-tempo, tem seus cenários, seus locais, e isso constitui um ambiente. Terceiro ponto na criação de um jogo são os atores. Quem teve participação nessa narrativa. Quarto ponto são os recursos. No exemplo de um momento histórico, os recursos poderiam ser documentos importantes daquele evento, moeda usada, veículos, quaisquer recursos do qual os principais envolvidos dependiam ou de qualquer forma foram importantes. O quinto ponto são os critérios de vitória, isto é, o que deve ser feito para o evento ter uma conclusão, um final, ou melhor, para que o problema apontado no início tenha sua solução. O sexto ponto é a sequência de interações, as ações que devem ser feitas durante a narrativa, visando os critérios de vitória. Todos esses pontos podem ser explorados em um jogo cujo conteúdo tem relação com o currículo. Pode parecer complexo falar em criação de jogos. Como um professor sem conhecimento profundo em informática pode criar um jogo? Como um aluno pode criar um jogo? Não é algo impossível. Foi-se o tempo que era necessário ser um grande desenvolvedor, estudado em programação para criar um jogo digital. Existem diversos programas de criação que chamamos de motores. Ao aplicar numa sala de aula, devemos ficar atentos ao custo para adquirir o programa, a dificuldade de aprendê-lo, considerando o público-alvo, os recursos tecnológicos disponíveis, etc. Tudo começa com um bom planejamento. Vejamos alguns motores principais que podem ser usados. Adventure Game Studio. Ele é mais voltado a jogos 2D com cenários fixos, aqueles jogos em que o personagem se movimenta em um único cenário. É pouco intuitivo, mas não necessita de códigos. Ele é código aberto, isto é, pode ser desenvolvido por qualquer um e disponibilizado. Está disponibilizado apenas para o Windows. Construct. Ele é mais voltado para jogos de plataforma, 2D ou 3D. Aqueles jogos em que nós vemos o personagem de frente. Ele é pouco intuitivo e bastante limitado se não for usado códigos. Ele tem uma versão freemium, que é uma versão com recursos limitados, porém pode ser pago uma versão com todos os recursos. E está disponível para o Windows.
Game Maker Studio. Ele é mais voltado para jogos 2D de plataforma. É razoavelmente intuitivo e não necessita de códigos. Também tem uma versão freemium. Está disponível para o Windows e macOS. Unity. Ele é voltado a jogos 3D de quaisquer gêneros e perspectivas. É necessário conhecimento de código e de criação de objetos 3D. Também tem uma versão freemium e está disponível para o Windows, macOS e Linux. E enfim, o RPG Maker. Ele é voltado para jogos 2D, RPG de visão superior, aqueles em que nós vemos o personagem por cima. Ele é bastante intuitivo e não necessita de códigos. A licença é sempre comercial, com exceção de uma edição que tem uma versão freemium. Ele é disponível, na maioria das vezes, para o Windows. O RPG Maker é uma franquia de motores para a criação de jogos RPG, valendo destacar as edições 2000, 2003, XP, que é de 2005, VX, que é de 2007, VX Ace, que é de 2011, e MV, que é de 2015. Existem inúmeros relatos do uso desse software em sala de aula. Ele tem se mostrado bastante eficaz, principalmente para a narração de momentos históricos. O sucesso da franquia para a educação se dá devido às suas possibilidades e facilidade de uso. Todas as ferramentas, que são bastante visuais e autodescritivas, podem ser facilmente ensinadas e aprendidas na idade escolar. Além das ferramentas nativas, que perpassam desde as ferramentas comuns a todos os motores a ferramentas específicas para o gênero RPG, o motor permite jogos bastante customizados. Através dos interruptores, condicionais e variáveis, é possível criar sistemas próprios de jogabilidade. Os gráficos e música são totalmente modificáveis. Falaremos sobre tudo isso no próximo vídeo. A franquia disponibiliza uma versão gratuita, freemium, do RPG Maker VX Ace, chamada VX Ace Lite. Ela não é tão viável para o uso em sala de aula. Essa edição fica disponível apenas pela plataforma Steam no Windows. Isso torna seu acesso restrito, principalmente em escolas públicas. Uma alternativa ao RPG Maker é o projeto de código aberto RPG Boss, que tem uma interface parecida com o RPG Maker XP e muitas ferramentas básicas com funcionalidade semelhante. Está em desenvolvimento, na fase beta, e pode mostrar erros, mas é funcional. RPG Boss pode ser rodado em qualquer sistema com Java, inclusive no Linux educacional. Iremos usar para fins didáticos o RPG Boss nas atividades. Para facilitar a criação de qualquer jogo sério, é interessante conhecermos um pouco do conceito de jogabilidade. Então vamos falar um pouco sobre isso e a partir desse conceito podemos falar dos recursos disponíveis no motor. A jogabilidade consiste em toda a experiência do jogar. É diferente de uma experiência narrativa, que é o que jogar. A jogabilidade é sobre regras, interações, todos os elementos abstratos do jogo. Enquanto a narrativa é a concretização desses elementos, isto é, como as experiências serão reproduzidas para o jogador. Um exemplo disso podemos ver no clássico jogo Pac-Man, de 1980. Provavelmente você já ouviu falar. Se o personagem principal for trocado por um coelho, aqueles pontinhos na tela que ele consome for trocado por cenouras, e os fantasmas que perseguem o personagem for trocado por lobos, a jogabilidade continua a mesma. A experiência abstrata do jogador não muda, as regras não mudam, as estratégias não mudam, nem mesmo as interações. O que muda é como tudo isso é contado, que é o que chamamos de experiência narrativa. É interessante saber isso, porque numa sala de aula você pode usar de uma mesma jogabilidade para falar de conteúdos diferentes, ou falar de um mesmo conteúdo, mas com uma outra jogabilidade, melhor adaptada às habilidades dos seus alunos.
Os motores fornecem recursos para personalizar tanto a jogabilidade quanto a experiência narrativa. No RPG Maker e no RPG Boss, contamos com imagens, sons, mapas, variáveis, interruptores, eventos, perfis de heróis e inimigos, itens, pontuações, animações, habilidades, status, veículos, entre outras coisas. Tudo isso pode ser modificado na janela do que chamamos de banco de dados. Veremos um pouco desses recursos na próxima videoaula. Então baixe o arquivo, comece você mesmo a explorar o que há no programa. O link está na tela. Não precisa de instalação, basta baixar e iniciar. Iremos mostrar para você como usar RPG Boss na próxima videoaula. Até mais!